Hey, nessa última semana no Stories do Instagram, eu bati um papo bem cabeça, assim, com a mulherada e eu recebi muitas respostas, assim, da mulherada falando que tinha se identificado, que tinha gostado. Eu não falei sobre o assunto, né? Eu falei sobre autoestima, sobre você se arrumar e se sentir bem com você mesma e falei sobre algumas coisas que mudaram na minha vida depois de uma depressão pós-parto, da minha primeira gestação. Teve muita seguidora que mandou mensagem falando que estava na primeira gravidez, ou que já tinha acabado de ganhar bebê e que ficou meio curiosa sobre o assunto, porque é um assunto que você não vê muito por aí. Você não vê muito por aí mulheres que falem da experiência que tiveram de uma depressão pós-parto. Então assim, você sabe que existe, mas ninguém fala muito sobre aquilo. Então elas pediram, algumas meninas pediram um vídeo pra falar sobre isso e eu achei bem interessante, porque eu parei pra pensar que realmente é uma coisa que não é muito dita. Até porque quando eu tive, eu fiquei bem reclusa, assim, não falei muito com ninguém sobre isso, porque é um negócio bem estranho, assim, quando você está sentindo. Então o vídeo de hoje é pras mamães aí, talvez, mamães de primeira viagem ou não. Eu vou bater um papo aí com vocês pra falar um pouco sobre a minha experiência de depressão pós-parto. Eu não sabia ao certo sobre o que falar nesse vídeo, então eu resolvi que eu vou falar sobre como foi a minha experiência, como foi a vivência que eu tive. Eu acho que já dá pra começar dizendo que aquele mito de que depressão pós-parto você tem quando você não tá preparada pra aquilo, quando você é pega de surpresa, né? Primeiro que você nunca está realmente muito preparada porque você nunca sabe muito bem o que vai acontecer. Ponto. Segundo que eu estava totalmente preparada, teoricamente. Eu estava casada com meu marido, a gente já morava na nossa casa aqui. Quando a gente resolveu engravidar, a gente tinha acho que quase um ano de casado, porque a gente tinha namorado muito tempo, a gente resolveu, não, tá na hora já, não vamos enrolar mais, vamos engravidar. Então foi uma gravidez totalmente planejada, a gente planejou aquela gravidez, eu queria aquela criança naquele momento, consegui engravidar facilmente, graças a Deus. E aí tá, veio a gravidez. Eu lembro que eu tava com alguns probleminhas de dores, em lombar, em virilha, e aí o meu médico me encaminhou para uma fisioterapia, e eu achei uma fisioterapeuta que, por muita bênção de Deus, eu cheguei lá e descobri que ela cuidava também de gestantes. Ela tinha uma fisioterapia voltada para gestante mesmo. Foi por um acaso total, assim, que eu descobri isso, porque eu fui só pra fazer essa fisioterapia mesmo, e no final das contas eu descobri isso. E fiquei nela até então. Eu lembro que eu tava assim, sei lá, eu não lembro exatamente como, mas eu tava acho que no 5º mês de gravidez e eu acabei ficando até perto de ganhar com ela, porque eu não parei mais. Ela fazia também as massagens para retenção de líquido e ela foi meio que, posso dizer uma doula, mas uma doula do antes, né, do pré. Ela me ensinou todos os procedimentos de trabalhar a respiração, trabalhou comigo o processo para eu ter uma dilatação mais fácil, os exercícios assim, que é bastante exercício meio voltado para pilates, aquela bola e tal. Então ela foi me ensinando tudo em como eu faria na hora para tentar facilitar as coisas. Fiz tudo isso e na minha cabeça eu queria um parto normal. Na época não se falava tanto de parto humanizado como hoje em dia, mas eu queria um parto normal. Por quê? Porque óbvio, eu achava que aquilo era o método mais normal. E depois da gravidez, depois que a criança nascesse, eu sabia que eu ficaria meio sozinha, porque minha mãe trabalhava, eu sabia que eu não ia ter ninguém em casa pra me ajudar, e o Denis tinha aqueles 5 dias úteis lá de licença paternidade, e depois já voltava pro trabalho, que não dá em nada, né? Então assim, eu tinha muito medo de como seria uma cesárea, a dor, pra cuidar de uma criança depois. Então na minha cabeça eu tinha que ter o normal, então eu estava totalmente focada naquilo. Ok, lembro muito bem que numa segunda-feira, eu comecei a sentir umas dores que eu não identificava muito bem o que era, mas a gente sabia que estava programado certinho para aquela semana mais ou menos, segundo o médico, era a data que era para ser. Aí o Denis, eu lembro até hoje que ele foi lavar o carro, eu fiquei na garagem, eu fiquei sentada na sala com aquele barrigão, vendo tela quente, tava passando X-Men. E o Denis foi lavar o carro porque ele falou que ele tinha que lavar o carro, que se a criança fosse nascer tinha que sair do hospital com o carro limpo. O Denis foi lavar o carro e realmente as dores pioraram durante a madrugada. Quando era umas 4, 3 horas da manhã, sei lá, eu acordei ele, falei que já não estava dando mais, que estava apertando muito. Ligamos pro meu médico e meu médico nesse quesito assim, ele foi um amor de pessoa, porque ele sabia da minha vontade de ter parto normal e ele super apoiou, não ficou insistindo nem em momento algum numa cesárea. E ele ainda na época ele ainda falou pra mim que era um hospital aqui da cidade, que é uma cidade pequena, então a gente só tem 2 hospitais aqui. E aí ele me falou de um hospital que ele não atendia lá, mas que ele achava que na época era o melhor pra eu poder ter um parto normal, caso acontecesse isso, de ser de madrugada, em qualquer momento. Era um hospital que estava preparado pra me atender em qualquer momento que a criança viesse a nascer.
Então fomos para esse hospital e lá foi o médico também, mesmo não atendendo naquele hospital. Então ele ficou lá no hospital só para cuidar de mim o tempo inteiro, super atencioso, lá sentadinho na cadeira perto de mim, toda hora ele vinha me ver. E assim, eu acho que eu foquei tanto que eu queria ter esse parto normal, eu foquei tanto, eu trabalhei tanto esse lance de respiração e exercício e tal. Lembro que eu tomei muito banho durante as contrações e eu tive que receber aquela indução que você recebe, né, pra acelerar a contração lá, porque eu lembro que chegou umas 5, 6 horas da manhã, acho que alguma coisa assim, eu parei nos 4 a 5 centímetros lá e não saía daquilo, e eu sentia a contração, mas eu não dilatava, então eles falaram que eu tinha que fazer a medicação e tal, e aí eu comecei a tomar essa medicação para acelerar o processo de dilatação. Tomei a medicação, foi acelerando, só que assim, eu não sei se porque eu sou forte pra dor, não sei, eu só sei que assim, foi muito tranquilo, eu dormia entre uma contração e outra, trabalhava a respiração tal, sentia dor, voltava a dormir porque eu tinha ficado tipo a madrugada inteira praticamente acordada, então eu tava muito cansada. E foi assim, meu, foi muito sossegado. Eu tava com muito medo? Tava com muito medo, porque eu sabia que aquela criança ia ter que sair. Mas assim, eu queria aquilo, eu queria aquele procedimento, eu queria o parto normal, então eu tava em paz, vamos dizer assim, para aquilo. Aí chegou um certo momento lá, na hora do almoço, e acho que era por volta de meio-dia, sei lá, ele falou pra mim que eu tava com 9 centímetros e ia me encaminhar pra sala de parto. Fomos nós, ele me preparou, tal, chamou todo mundo, foi preparada aquela sala e fomos lá. Mas isso demorou tipo meia hora, nem meia hora, gente, foi muito rápido assim. Nesse tempo dessa sala, do pré pra sala de parto, a Sofia virou. E eu não sei o certo, tá, eu não entendo. Eu só sei que a criança tem que nascer com a cabeça pra baixo, óbvio, isso eu sei. Mas tem uma posição certa lá do ombro, né? Eu não sei se é assim, eu não sei. Eu só sei que ela virou de um jeito que fica mais difícil da criança sair. Aí o que aconteceu? Ele chegou lá, ele viu que ela tinha virado, ele tentou fazer todos os procedimentos que eles fazem de colocar a mão sutilmente lá, tentar virar a criança. Tentou virar a criança, ela não virava de jeito nenhum, ele tentava, ela não virava, e eu lá com a perna aberta, e eu fazendo força, e aquela criança lá, e não saía. Ficamos acho que uma meia hora nessa tentativa, até que eu escutei a pediatra cochichando alguma coisa pra ele. E ali eu já percebi que o negócio não tava legal mesmo, porque a criança, tipo, na minha cabeça eu pensava, meu, essa criança já tinha que ter saído, não tinha? Ok. Aí eu lembro que a pediatra virou e falou alguma coisa pra ele veio conversar comigo. Ele falou, ó, mãe, ela virou, ela tá numa posição que não tá fácil, ela... Não foi essa palavra que ele usou, tá, gente? Em termos leigos, ela entalou, ela não tá saindo, eu não quero usar um forceps, porque eu não quero correr risco de machucar você, de machucar a criança, eu não vou usar esse tipo de procedimento. Então a gente vai ter que correr pra uma cesárea, porque os batimentos da criança estão piorando, tá prejudicando a respiração e agora, a partir desse momento, ela corre perigo de vida. Então, por causa disso, é melhor a gente partir para uma emergência. Não tinha o que pensar na hora, tinha que ser. Então, assim, ele meio que só veio me avisar, né, do que ia ter que acontecer. Eu acho que naquele momento, meio que tudo começou pra mim, assim, tipo, naquele momento tudo desabou, porque todo o meu plano tinha ido por água abaixo, não era aquilo que eu queria, eu tinha um medo, pavor de pensar na minha barriga sendo cortada, e eu fiquei em pânico total, eu lembro disso. Eu lembro que eu engoli muito choro naquele momento, porque eu sou meio de engolir choro, eu lembro que eu fiquei com muita vontade de chorar, mas eu engoli, eu falei, eu não vou chorar, e não chorei, mas assim, por dentro eu tava, tipo, um caco total. Fomos pra cesárea, tá, ela nasceu, e aí eu lembro que, eu acho que eles perceberam que alguma coisa não estava indo muito bem já naquele momento e falaram pro Denis sair da sala, ele viu ela nascendo e me mandaram pra um outro lugar que você fica esperando depois da cesárea. Ali eu só lembro de eu, tipo, meio que desfalecendo, assim. Eu lembro que eu não tinha força, tudo bem que você não sente a perna, mas eu me senti muito fraca naquele momento, minha mão, tudo assim, eu não conseguia movimentar nada e eu não conseguia falar, e eu lembro que meu olho queria fechar e eu tentava, eu pensava em falar, em chamar alguém, mas eu não conseguia nem, tipo, a voz não saía, o som não saía, eu não tinha força pra falar, força nenhuma, assim, pra falar. E aí eu lembro que eles só viam, os enfermeiros olhavam, levantavam o lençol, olhavam e cochichavam e não falavam nada. E eu não conseguia perguntar o que estava acontecendo. Até que um certo momento da situação, e nisso eu só percebi que eles iam ligando um monte de coisa em mim, assim, tipo aqueles negócios de aquelas bolsas de soro, só que com medicamento, né? Eu só percebi que eles iam ligando, iam mexer, eu não sentia, né? Mas eu via que eles estavam mexendo no meu pé, então eles ligaram nos meus pés, ligaram nas minhas mãos e não paravam de ligar aqueles negócios. Aí eu fiquei tipo, meu, será que é assim? Não é? Porque eu não entendia nada, né? Primeiro parto, primeira cesárea. Aí veio o enfermeiro conversar comigo, explicou a situação, falou que eu tinha perdido muito sangue
e que eles já tinham separado 2 bolsas de sangue pra mim, que provavelmente eu precisaria de doação, mas que eles estavam fazendo todos os procedimentos, me dando todos os medicamentos pra tentar parar com aquele sangramento, com aquela hemorragia. Ok, eu fiquei lá esperando, né? Eu lembro que aos poucos foi voltando, né? Eu fui começando, parece que, a me sentir mais viva, de verdade, assim. E aí eu até lembro, até hoje, que o enfermeiro chegou brincando assim, falou: mãe, você é magrinha, mas você é porreta. A gente separou as 2 bolsas de sangue, fez os exames necessários e você não vai precisar de doação. Você perdeu muito sangue, mas você vai precisar de um repouso, né? Um pouco mais reforçado aí, mas você não vai precisar de doação, graças a Deus e tal. Ufa, ok. Eu lembro que nesse processo todo aí eu demorei mais de 3 horas pra ir pro quarto, que geralmente você, depois que você ganha da cesárea, você não demora tanto tempo assim pra ir pro quarto, né? E eu demorei muito pra ir pro quarto. O Denis falou que eles ficaram até preocupados porque eu não chegava no quarto de jeito nenhum. Ganhei ela tipo 1 hora, meio... Era quase 1 hora da tarde, 1 hora da tarde. E eu fui chegar na quarta tipo 3, 4 horas da tarde, assim. E aí a partir daí pra mim tudo tinha desabado. E eu só lembro de eu chorando. Eu lembro que na primeira noite eu já estava chorando no quarto, falando pro Denis em como ia ser, falando pro Denis que aquilo tava doendo, que como eu cuidar daquela criança sozinha com aquele corte na barriga. E aí eu lembro que chegou uma enfermeira no quarto bem na hora que eu tava lá aos prantos e falava: mãe, não chora, porque é ruim pra amamentação, você não pode ficar assim agora e não sei o que. Mas eu só conseguia ficar desesperada, porque eu não entendia como é que eu ia fazer sozinha pra dar conta de uma criança, pra dar conta daquilo tudo com aquela dor que eu tava sentindo. Eu tenho que dar graças a Deus porque a Sofia foi bem sossegada, viu? Tipo, ela não teve cólica, ela dormia à noite, ela acordava pra mamar, mas ela dormia a noite toda. Só que durante o dia, ela era uma criança que não tirava cochilo longo, igual eu vejo uns bebezinhos que dormem durante o dia, assim, durante a noite o tempo inteiro. Durante o dia ela ficava muito acordada e ela tinha cochilinhos pequenos, então eu não conseguia fazer nada. E ainda mais quando o primeiro filho, mães que já tiveram o primeiro filho vão me entender, você não consegue deixá-lo sozinho, você vai toda hora verificar se a criança está respirando. Então assim, eu não tomava banho, não fazia nada. Aí eu lembro que o Denis chegava tarde, naquela época ele trabalhava até mais tarde, assim, chegava tipo 8, 9 horas da noite em casa, e eu tava com pijama do dia anterior ainda, porque eu não tinha tomado banho, e eu tava descabelada naquele caos, e eu sempre chorava muito durante o dia, e durante a hora que ele chegava, que ele ficava com ela pra eu poder tomar meu banho, que aí eu ficava, deixava a água cair, ficava no chuveiro lá meus 20 minutos, meia hora, era a hora que eu mais chorava, porque eu olhava pro azulejo do banheiro, eu lembro até hoje, eu só ficava chorando debaixo do chuveiro, pensando como ia ser a minha vida de agora em diante. Porque eu fiquei totalmente insegura, eu não sei, gente, aí que eu me vi que tudo que eu achava que eu estava preparada, eu não estava preparada pra ser mãe como eu achava que estava. Então assim, tudo eu achava que eu não estava fazendo certo, eu achava que eu não estava sendo uma boa mãe, será que eu estava fazendo aquilo certo? E eu realmente não sentia prazer em cuidar da minha filha. Só que eu não podia falar isso pra ninguém, porque imagina, né, quando você tá com um bebê recém-nascido, você chegar e falar pra alguém: nossa, eu não tô com prazer em cuidar da minha filha. É lógico que você vai ser crucificada, entendeu? Mas era a realidade, eu não sentia prazer, eu só sentia uma angústia e um medo gigante, assim, de tudo que estava acontecendo, daquela vida que estava, tipo, que eu tava levando, e eu ficava desesperada, porque na minha cabeça aquilo não ia passar nunca. Eu lembro que eu passei numa consulta com o doutor, que é aqueles 30, 40 dias depois, né, que você passa depois do parto, e aí ele perguntou: e aí, como é que você tá? Na hora que ele falou isso, pronto, né, eu já quis começar a chorar. Ele já sacou, ele foi conversando comigo, ele foi me explicando que não era pra me sentir meio que culpada por estar assim, que é uma coisa que eles têm respaldo assim, científico, que eles explicam, que é um lance hormonal com a mulher, que assim, é comum, bem mais comum do que você imagina acontecer, só que as mulheres não falam. Você vê muita mulher meio cansada, meio, né, chorosa porque a criança está dando trabalho, mas muita mulher não fala desse sentimento que elas sentem com a criança, de se sentir mal, de não sentir prazer em estar com a sua criança. Aí eu lembro que ele me receitou um medicamento, eu tive que tomar medicamento porque eu tava bem mal, assim. Eu tomei medicamento, eu não lembro exatamente quanto tempo, gente, mas eu só lembro de eu começar a curtir ela bebezinha e de eu estar curtindo ser mãe e estar realmente agradecida em ser mãe quando eu tava com ela com uns 3 meses, assim. Antes disso eu só lembro de muitos momentos de angústia e de choro e de desespero. É o que eu mais lembro, assim. Eu ainda tenho que dar graças a Deus porque durou relativamente pouco tempo, né? Porque depois, dali em diante, eu já não lembro de momentos
horrorosos, assim. E eu já conversei com algumas mulheres que me falaram que a depressão pós-parto durou, tipo, tempo, assim, que aí já prolongou numa depressão mesmo e a mulher foi melhorar, tipo, a criança com quase 1 ano, assim. E no meu caso, não, graças a Deus, foi um negócio que, assim, como diz o Denis, eu lembro que o Denis na época falava, graças a Deus a esse medicamento. Porque, gente, mexe demais. Além da minha cabeça, imagina como ficou o relacionamento a dois naquela época, né? Tipo, namorar não existe namorar. Deitar na cama pra ficar juntinho não existe isso. Porque você, além de você estar em prol da criança, você tá com a cabeça no mundo da lua e você tá depressiva. Então, assim, nesse ponto, o Denis teve, tipo, uma paciência de Jó comigo. Ele foi super legal, assim, comigo. A gente conversava muito e ele não forçava a barra, ele entendia que era o meu tempo mesmo. Eu já fiquei bem triste em ver muitos depoimentos, assim, em rede social e tal, de mães que passam por situações parecidas e quantas mães crucificam mães que se sentem assim no começo. Mas acho que você só pode realmente querer falar alguma coisa se você já passou por algo parecido, se você já sentiu, já teve na pele mesmo de alguém que teve depressão pós-parto. Quando as seguidoras falaram de fazer um vídeo desse, eu pensei que seria bem útil pra quem me segue, porque eu sei que tem muitas mães que me seguem, ou muitas mulheres que aí, né, tipo, podem ser mães no futuro, pra desromantizar um pouco, porque eu falo pra muita amiga minha, assim, que eu sou bem a favor de desromantizar a maternidade, porque são coisas do tipo que você, não é comentado, não é falado, e aí eles pintam tudo como uma coisa muito linda, muito maravilhosa, como aquela mãe que teve bebê e tá amamentando, e tá tudo lindo, e ninguém fala dessas partes ruins. Então as mães que passam por isso se sentem muito ruins, se sentem muito culpadas e não acabam conversando sobre isso. Não é tudo lindo, gente, é bom ser realista e falar que não é tudo lindo como todo mundo pinta. Na segunda gravidez já foi tudo diferente, por isso que eu comentei lá com as minhas seguidoras do Stories que foi uma experiência que eu acho que foi importante talvez eu ter passado por aquilo, porque isso mudou muita coisa na minha vida depois daquilo. Eu vi a importância de eu conseguir separar o ser mãe, ser esposa e continuar sendo a Ana Carol mulher. Na segunda gravidez eu fiz tudo diferente, já com medo de algo acontecer no pós-parto. A Valentina, ela não teve que ser uma cesárea, mas assim, ela foi uma cesárea meio por medo do que poderia acontecer. Porque na segunda gravidez, eu já tava com um médico diferente e ele falou pra mim, né, que como ele não tinha acompanhado aquele meu processo da primeira, esse processo aí, esse lance de eu ter tido a hemorragia e meio que não ter noção muito do que foi que aconteceu, ele me falou de eu fazer uma cesárea. E eu tinha muito medo de uma coisa parecida acontecer ou uma coisa pior acontecer, então eu queria fazer as coisas meio programadas por medo de riscos maiores, assim. No final das contas, a Valentina não quis ser programada, porque ela deu as caras mesmo, antes da hora, com 35 para 36 semanas. Eu fui parar no hospital já com 4 para 5 de dilatação, então ela já queria vir ao mundo mesmo. Um cisco de gente, porque foi tipo quase um mês aí antes da hora, então ela era bem pequenininha. Eu já queria tudo diferente, já estava pronta para aquilo, e aí, supostamente pronta de novo, né, para aquilo. Então as coisas foram um pouco mais fáceis, assim, não tive problemas nenhum no pós-parto com relação à depressão. Eu parava o meu tempo, eu falei que eu falava pro Denis, ó, agora você vai me ajudar a cuidar dela aí, porque eu ia lá, me arrumava, me maquiava, porque eu queria estar me sentindo bem comigo mesma, eu não queria ficar me sentindo aquele trapo velho que eu fiquei me sentindo na primeira. E isso que a Valentina deu muito trabalho, hein? Ela não dormia, nem de dia, nem de noite. Ela dormia tempos, assim, sabe? Eu passava muito tempo acordada com ela, muito tempo acordada com ela. Então foram momentos complicados, eu meio zumbizava, assim. Era bem difícil, então foi um lance mais difícil assim em relação ao estresse do cansaço mesmo, porque ela dava muito trabalho. Ela era um bebê que já era um bebê ligadão 24 horas por dia. Então nessa parte ela deu trabalho, mas assim, eu curti. Eu lembro dela bebezinha e eu curtindo assim, sabe? Foi bem diferente da primeira. Foi difícil passar pela depressão pós-parto? Foi difícil, mas assim, hoje eu tiro as coisas positivas que me trouxeram depois dessa experiência. Espero que vocês curtam aí esse bate-papo. Eu dividi um pouco da minha história aí com vocês, que isso possa ajudar talvez alguma mãe, alguma futura mamãe. Se quiserem saber mais alguma coisa que eu talvez não tenha dito, ou ficaram curiosos aí com alguma coisa sobre toda essa história, pode deixar pergunta, deixa aí nos comentários que eu converso, eu explico um pouco mais pra vocês. A gente se vê numa próxima. Tchau!